A Deviane, ela pergunta o seguinte: eu sempre tomei remédios como AS, Cataflã e Dipirona, mas do nada estou tendo leves reações com esses remédios, não posso passar perto desses medicamentos e de outros também. O que acontece com o nosso corpo que começa a ter alergia depois de adulto, mesmo já tendo contato com os medicamentos ao longo da vida? Deviane, a primeira coisa que eu ouço de você são leves reações. Leves reações é algo muito subjetivo para a gente, né? O que são essas leves reações? Porque o medicamento ele pode estar desde uma tonteira, uma náusea, um vômito, uma diarreia, uma queda de pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, assim como também pode dar as chamadas reações alérgicas, né? Imunomediadas ou não imunomediadas. Então, a gente precisa realmente entender o que seriam essas leves reações para que a gente possa, de alguma forma, não, lógico, fazer uma consulta médica, que não é espaço para consulta médica, que é só um espaço para compartilhamento de informações e tudo aquilo que você receber da gente você precisa compartilhar com o seu médico assistente, mas que de certa forma a gente pelo menos possa dar um norte de orientação para você e esse norte de orientação, por sua vez, ele orientá-la para buscar então atendimento médico mais específico e especializado. Mas o que acontece? As medicações que você mencionou, AS, Cataflã e Dipirona, são analgésicos e também são chamados anti-inflamatórios não esteroidais, né? Isso é um pouco difícil o paciente entender, mas eu falo muito sobre reação adversa a medicamento, principalmente anti-inflamatório, mostrando que existem dois tipos. Existe a reação a anti-inflamatória específica e a não específica. A específica é quando você realmente tem uma ação única e exclusiva a um determinado remédio, entendeu? Ou seja, eu sou alérgico à dipirona, mas em contrapartida não sou alérgico a Cataflã, a AS ou nada disso. Só sou alérgico à dipirona e vice-versa, né? Só estou dando como exemplo. E essa reação específica, ela pode ser mediada pelo anticorpo da classe IgE ou pode ser uma tendência natural sua, né, genética, que você acabou adquirindo em reagir especificamente àquele remédio. E você tem as alergias a medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, a anti-inflamatórios não esteroidais, porque existem os esteroidais, existem aqueles à base de hormônio, mas no caso nós estamos falando dos anti-inflamatórios que não são à base de hormônio, aquelas reações não específicas, aquelas reações que de certa forma elas acabam se manifestando a qualquer tipo de anti-inflamatório, tá? Nós temos uma playlist também sobre isso, né, Daniel? Então eu pediria que o Daniel compartilhasse com a paciente a playlist para que ela possa realmente se aprofundar nessa questão e, consequentemente, possa entender bem. E essa reação não específica, ela não estaria ligada à produção de anticorpos, né, principalmente da classe IgE, como eu havia falado anteriormente. Vou até complementar isso, porque certamente vai haver alguns comentários relativos, mas como é que pode produzir um anticorpo da classe IgE ou IgG contra um remédio, já que o remédio não é um antígeno, o remédio é um apteno. Estou complementando isso porque eu sei que vai haver algumas maledicências, né, que a gente sabe que acontece. Mas o que acontece? A gente sabe que o mesmo apteno, hoje em dia, o que nós estamos estudando bastante é que esse apteno, de certa forma, ele consegue se ligar a proteínas carreadoras e essa proteína carreadora acaba fazendo um complexo imune. Esse complexo imune acaba sendo um indutor na produção de anticorpos específicos para esse complexo imune. Isso é uma realidade, a gente tem visto isso a cada dia que passa. Mas voltamos aqui para a alergia não específica. A alergia não específica, ela em vez de estar envolvida com os anticorpos, ela estaria envolvida então com o ciclo do ácido araquidônico, onde a gente teria então uma produção aumentada da chamada lipoxigenase, que por sua vez levaria à produção dos leucotrienos, das prostaglandinas D2, que seriam as substâncias então que causariam essa mimetização, essa pseudo processo alérgico. Não seria assim um processo alérgico, por assim dizer, imunologicamente falando, mas seria mais uma questão realmente de produção de substâncias pró-inflamatórias que levariam então ao extravasamento de substâncias para o resto do corpo e levariam a reações semelhantes a processos imunologicamente falando mediados por anticorpos, né? Tá bom? Mas o que acontece? Aí vamos aqui complementar o que você me perguntou, que eu acabei me estendendo muito, né? Por que você está supostamente sentindo, eu não quero em nenhum momento dizer que isso aqui é uma consulta, que é específico para você, não me entendo dessa forma. Estou falando assim em termos de suposição, uma possibilidade, num quadro hipotético, tá bom? Por que você estaria, então, começando a desenvolver reações medicamentosas, né? Coisa que você não apresentava anteriormente? Existem vários fatores, né?
a própria imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico, a modificação do perfil imunológico também, isso leva também a essas alterações. A questão das alterações hormonais, ou seja, a gente sabe que com o passar do tempo a gente acaba tendo alterações hormonais, né, quando a gente vai envelhecendo. A questão também da influência do ambiente na nossa vida, né? A influência do psique também pode levar a isso, porque com o psique alterado a gente acaba tendo a ativação de inúmeros tipos de hormônios e desregulações hormonais e, consequentemente, acabamos tendo também essa tendência maior de ter processos alérgicos. Ou seja, quando os hormônios se desregulam, quando a gente tem alguma coisa que realmente faça um desequilíbrio, faça um desbalanço, tire a gente da nossa homeostase, então o nosso organismo desequilibraria e as reações, não só a medicamentos, mas outros tipos de reações, inclusive autoimunes, por exemplo, elas podem começar a se manifestar e isso acaba então havendo o aparecimento de inúmeros tipos de doenças, né? Eu sei que a nossa homeostase, o nosso equilíbrio corporal, a regulação de todo o ambiente hormonal e imunológico que nós temos, mantém então nós resistentes a várias agressões. Mas a partir do momento que a gente vai desequilibrando, seja pelo envelhecimento, seja pelo aumento de peso, seja pela falta de atividade física, seja pelo estresse, seja pela má alimentação, seja por tudo, ou seja, a gente acaba então desenvolvendo coisas que a gente não desenvolveria e isso acaba se manifestando na nossa vida. Então por isso que a gente sempre precisa pensar na nossa vida como uma questão holística, não como uma questão única, né? Essa questão da hiperespecialização da área médica, isso é um erro, tá? É por isso que eu sempre bato aqui na tecla da necessidade sempre do médico, do paciente, buscar sempre um clínico geral, que é aquele médico que tem uma avaliação holística mais ampla e, consequentemente, consegue regular o seu organismo e fazer, então, com que você entre com muito mais facilidade na homeostase. O especialista é importante? Sim, ele é muito importante, mas ele é uma complementação da avaliação primária do clínico geral, tá bom? Eu espero ter te ajudado, eu não sei realmente o que está acontecendo com você, por favor, faça comentários mais específicos para que a gente possa, então, tentar lhe ajudar. Mas lembrando que aqui não é uma consulta médica e os comentários eles precisam ser encarados como informativos, não informativos para que você os aplique na sua vida como uma terapêutica, mas sim para que você leve no principal mediador, que é o seu médico assistente, e ele vai entender aquilo que seria interessante para você ou não, tá bom? Um abraço, Delviane, obrigado!